Olá, meu nome é Reinaldo Balbino e hoje eu quero falar com você sobre a utilização de alguns termos pelos conselheiros tutelares que, primeiro, não encontram respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui um vício de linguagem e uma utilização indevida de termos emprestados de outros profissionais que atuam em outras áreas. É muito importante nós nos atentarmos à utilização correta dos termos, porque se nós não tivermos este cuidado, a gente acaba incorrendo numa transmutação da característica do Conselho Tutelar de órgão de defesa do cumprimento de direitos para um serviço ou programa de proteção ou para um profissional que atende um direito social básico. Vamos a estes termos. Primeiro termo, ocorrência. Geralmente essa palavra é utilizada mais nos meios policiais. Então, minha sugestão é que ao invés do conselheiro tutelar dizer que vai atender uma ocorrência, diga que vai realizar um atendimento. Porque este é o verbo, este é o termo, melhor dizendo, que a gente encontra lá no artigo 136, no inciso 1 e no inciso 2. Temos lá o verbo atender. Então, o que o conselho tutelar faz é atendimento. O outro termo se refere à averiguação, mais um termo muito utilizado nos meios policiais. Então, minha sugestão é que vocês utilizem aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o termo aqui que eu vou sugerir que vocês substituam chama-se verificação, porque este é o termo que nós encontramos no caput do artigo 101. Quando vocês forem ler, vocês verão que lá está escrito, no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a hipótese do artigo 98, a autoridade competente poderá aplicar, dentre outras, as seguintes medidas. Esta é a redação do artigo 101. Então, utilize o termo verificação ao invés de averiguação. Outro termo muito utilizado pelos conselheiros tutelares é orientação. Muito comum os conselheiros dizerem que atendeu e orientou. Atendeu e orientou. Percebam, conselho tutelar não orienta e orientação não é sinônimo de aconselhamento. Nunca utilize esta palavra orientação como sinônimo de aconselhamento. E por quê? Não é um mero capricho quando eu faço esse alerta. É porque orientação é uma medida de proteção. E o Conselho Tutelar ele não executa nenhuma das medidas de proteção elencadas ali no Estatuto. Até porque a lei diz que ele determina a medida, ele aplica a medida, ele não executa. E quando você lê o artigo 101, inciso 2, você vai encontrar lá neste artigo, neste inciso, a seguinte medida: orientação, apoio e acompanhamento temporários. Perceba, orientação é uma medida de proteção. É um serviço técnico profissional que vai ser executado pelos profissionais, pelos técnicos que integram os serviços ou programas de proteção, pelos profissionais que integram as políticas setoriais que nós temos. Portanto, não confunda e não se utilize da palavra orientação como sinônimo do verbo aconselhar. Então, o que o Conselho Tutelar faz? Ele aconselha, que é o que nós lemos lá no artigo 136, inciso 2, onde está escrito atender e aconselhar. Mas observe que o conselho aconselha não é porque ele é um conselho, porque não tem nada a ver o termo conselho tutelar com o verbo aconselhar. Não faça essa confusão também. O termo conselho tutelar se refere a um grupo de pessoas e o verbo aconselhar se refere ao ato, à ação de aconselhar. Nada na perspectiva de orientação. Inclusive, tem uma outra medida, que está lá no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que o Conselho Tutelar pode encaminhar os pais ou o responsável para cursos ou programas de orientação. Perceberam? Então, orientação não deve ser utilizada pelos conselheiros tutelares como sinônimo de aconselhamento. O outro termo se refere ao nome que se dá àquele veículo que é colocado à disposição do Conselho Tutelar, em que muitos chamam de viatura. Perceba, viatura é um nome que se utiliza mais
aos veículos policiais, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Brigada Militar ou da Guarda Municipal. Então, não queiram nominar o carro do Conselho Tutelar como viatura, porque não é viatura. O que é? É o carro do Conselho Tutelar, tá bom? E, por fim, mas não querendo esgotar o assunto, mas apenas para ser mais breve, a palavra diligência, mais um termo, mais uma expressão muito comum entre os órgãos de justiça, em especial os órgãos de polícia. Portanto, evite dizer que o Conselho Tutelar foi fazer uma diligência. Evite. Ele vai fazer o quê, então? Vai fazer um atendimento. Diligência, não. Porque imagine a seguinte frase. Um conselheiro tutelar falando a seguinte frase. Precisamos pegar a viatura do conselho para ir numa diligência atender uma ocorrência. Quando eu ouço isso, eu não sei se é um conselheiro tutelar ou se é um policial que está falando. Porque é um dialeto, são termos muito mais comuns no discurso, no trabalho dos policiais do que no trabalho de conselheiros tutelares, tá bom? Então, fica aí a dica, espero ter ajudado vocês nesse vídeo e que vocês possam se apropriar dos termos corretos que identificam muito melhor a função relevante de conselheiro tutelar, tá legal? Um abraço.